Hoje é o quadro Lançamento Nostálgico, um livro que eu adorei ler. A gente vai ver com detalhes depois da vinheta, A Era de Ouro dos Quadrinhos. Acompanha aí. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos, e aqui o quadro novo, Lançamento Nostálgico. É isso aí, a gente comenta aqui lançamentos, coisas, nem precisa ser lançamento do que saiu na banca ontem não, tá? Mas livros mais recentes, ao contrário lá do Museu dos Quadrinhos, quando a gente fala coisa de 30, 40 anos atrás, beleza? Então, o lançamento de hoje, que foi lançado na verdade em março, saiu em março esse livro, mas está à venda aí, você encontra facilmente, é A Era de Ouro dos Quadrinhos, que a gente vai comentar já já depois desses avisos marotos aqui, ó. Olha só, se você está interessado em fazer o meu curso Desenho de Super-Heróis, olha, um aviso importante. O acesso vitalício, a turma que tem acesso vitalício ao curso, se encerra no dia 30 de julho de 2022. Então deixa anotado aí na sua agenda, se você não quer perder essa turma que tem o acesso vitalício a todas 160 aulas, você tem que fazer a inscrição até dia 30. Dia 31 o carrinho vai estar fechado e dia 1º de agosto começa uma nova etapa do curso, e aí vai ter acesso de 2 anos, mas o conteúdo não vai mudar, continua o mesmo conteúdo, de repente até atualizações vão entrar, mas se você quiser o acesso vitalício, então a hora é agora, não perde tempo. Aqui na descrição do vídeo tem link para você fazer a sua inscrição hoje e não perder o acesso vitalício, essa turma que vai se encerrar, repito, dia 30 de julho de 2022, beleza? E uma coisa muito bacana que eu fiquei sabendo é que o canal está concorrendo ao troféu Ângelo Agostini na categoria de contribuição para o quadrinho brasileiro. Fiquei muito feliz com a indicação, e o legal do prêmio Ângelo Agostini é que qualquer pessoa pode votar. Então, você que está me assistindo aí, se você acha que o canal merece essa moral aí, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, você pode chegar lá e votar. Eu estou na última categoria, o canal tem muita gente legal também, então se você achar que tem outras pessoas que merecem, cara, vota, não fica com a cabeça preocupado com isso não. Vota em quem você acha que merece, tá? É bem democrático o prêmio, então se você achar que o canal aqui merece esse troféu para eu colocar aqui na estante e ficar bonito no cenário, eu te agradeço. Corre lá e vota, valeu? Bom, bora falar aqui, ó. A Era de Ouro dos Quadrinhos, esse livrão aqui da Mitos, olha que coisa que eu recebi lá da editora Mitos, muito legal, já estava de olho nele, pô, eu peguei para ler e devorei em termos porque é grande pra caramba, então demorei para ler porque eu quis ler tudo antes de comentar. Esse livro aqui, cara, faz um grande apanhado das tiras de quadrinhos, que a Era de Ouro mesmo, né, da onde se originou o quadrinho comercial, começa lá no comecinho, né, dos anos de 1900, né, o século XX, começa a introdução dos quadrinhos como forma de atrair novos clientes, ou pegar os filhos dos leitores e pedir, pai, compra o jornal tal ou tal, porque vem quadrinho assim ou assado. Então tinha essa pegada aí de agregar um novo público e trazer novos clientes. Virou uma grande batalha isso aí, porque todo mundo queria trazer os talentos, e aí aqui a Mitos faz esse apanhado de algumas das tiras mais importantes que abrilhantaram as páginas dos jornais nessa época. Então a gente vai ter aqui Flash Gordon, a gente vai ter Mandrake, essas tiras de aventura, Jim das Selvas, a gente vai ter Flash Gordon, já falei, o Fantasma, que eu adoro, e a gente vai ter tiras de humor, Recruta Zero, Reizinho, Crazy Cats, muita coisa colocada aqui nesse compêndio, vai dar um apanhado. Inclusive eu tenho um livro parecido com esse, que é do Instituto Smithsonian dos Estados Unidos, que eles fizeram algo parecido com as tiras também lá do início do século XX, e achei que o livro da Mitos não deve nada a esse do Smithsonian. Muito legal também, o trabalho de curadoria está muito bacana. Todas as histórias têm uma apresentação de autor, contextualizando que personagem é aquele. Tinha personagem aqui que eu não conhecia, acabei ficando conhecendo através do livro. Personagens antigos de humor que eu já conheci, e foi legal rever e reler as tirinhas de humor que está aqui. Enfim, se você é leitor antigo, e você lembra do Globinho ou outros suplementos infantis que saíam encartados nos jornais, vai ser uma volta ao passado deliciosa. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui sobre suplementos de jornal, dá uma olhada nessa cartelinha que você vai ver o que eu estou falando, como foi bem feito esse trabalho aqui da Mitos. E as tiras de aventura, algumas que eu, claro, conhecia de nome, os personagens e autores, mas muitas eu não tinha lido, porque na época que saía em jornal, elas eram publicadas diariamente, eu não tinha acesso ao jornal diário. Quando chegava no domingo, que era geralmente o jornal que era comprado na minha casa, a gente só tinha parte da história, então eu ficava meio perdido, então não acompanhava esses personagens
de aventura, apesar de achar os desenhos lindos, copiar e recortar, mas as histórias mesmo não me pegavam, inclusive porque tem algumas histórias aqui com teor até bem adulto para a época, vocês vão ver o que eu estou falando. Então agora eu gravei um clipe aí, folheando o livro inteiro, mostrando as histórias sem spoiler, pode ver tudo tranquilo aí que não tem spoiler, e o livro ele tá com descontaço lá no site da Mitos, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você chegar lá e comprar, tá hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Ele tá com a metade do preço. Então aproveita, não sei quanto tempo vai ficar essa promoção, por quanto tempo vai ter de estoque. Então se você gostar do que viu aqui, dá um pulo lá e adquira sua edição. Com certeza eu achei muito legal. Dá uma olhada no clipe, no final eu volto pra gente conversar. Bom, vamos folhear então A Era de Ouro dos Quadrinhos, da editora Mitos. É um livro que tem 21 por 28 centímetros, 270 páginas, 266 páginas de quadrinhos. E é isso, né? Eles fazem esse apanhado, uma viagem do tempo, pegando aqui vários quadrinhos emblemáticos, né? Tudo com contextualização, histórico, realmente uma edição muito bonita, o papel é o papel offset. A primeira história aqui já vem a contextualização do Mandrake, e aí uma história do Mandrake. Lembrando que eram histórias publicadas em tiras de jornal, então elas têm uma pegada narrativa diferente do que a gente já está acostumado em revistas em quadrinhos, né? Um pouquinho diferente. Mas eu confesso que foi muito divertido ler todas essas histórias aqui. E eles vão intercalando as histórias de aventura com tiras cômicas. Aqui a gente tem Os Sobrinhos do Capitão. São, assim, bem do início do século XX mesmo, são coisas lá dos primórdios dos quadrinhos. Essas são as páginas coloridas do livro, tá? A primeira parte do livro é colorida, e eles fizeram também esse acabamento vintage aqui, mesma coisa que eles fizeram com o Fantasma por Jim Aparo, fizeram esse acabamento vintage que eu achei muito legal. Daqui em diante o livro passa a ser preto e branco, que era a maior parte das tiras eram impressas dessa cor, né? Aí a gente vai ter o Gato Maluco, Crazy Cats, Recruta Zero, Reizinho, né? Aí aqui já vem a tira do Agente Secreto X9. Aqui um pequeno adendo. Como o formato original de publicação das tiras era um pouco maior, o jornal antigamente era maior do que é hoje, as tiras aqui elas acabam sendo reduzidas, algumas delas, um pouquinho, dificulta um pouquinho a leitura, o texto fica pequenininho, e as ilustrações também. Pô, aqui a gente tem desenhos lindos, né, do Alex Raymond, né, que é o Agente Secreto X9 criado por ele, e também Dashiell Hammett, que é um autor de contos de livros policiais famosos, tipo Falcão Maltese é dele. E aqui a trama do X9 envolvendo tipo terroristas, um cara que quer sequestrar um cientista que tem uma pretensa fórmula anticrime. Oscilava bastante a temática desses quadrinhos entre a coisa do pulp, a ficção científica, a aventura. Bem legal. A primeira vez que eu, apesar de já ter um livro do X9 aqui, eu ainda não tinha lido nada dele, e eram tiras que quando saía no jornal, no Globinho da Vida, eu pulava, porque eu queria ler mais as de humor, né? Porque tinham a resolução nelas mesmas, e essas eram continuadas e geralmente eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não tinha o jornal diário, né? Aí aqui mais tiras de humor. Aí a gente vem para Johnny Hazard. Confesso que eu não conhecia esse personagem, foi legal aprender um pouco mais sobre ele. E ele, para quem é leitor da Marvel, o autor dessa tira, ele é um desenhista que eu conheci pela primeira vez na história do Capitão América ou dos Invasores. Aqui, ó, tem as informações aqui. Ele foi criado por Frank Robbins. A gente reconhece, quem é leitor da Marvel, o traço do Frank Robbins. A tira também aqui curtinha, de aventura, também é uma aventura rápida, acaba logo. Depois voltamos para mais tiras de humor. Aí vem Jim das Selvas. Jim das Selvas, que também é um personagem de aventura. Também não tinha lido nada do Jim das Selvas. Achei muito legal a história. Gostei bastante. E também é desenhada por Hal Foster, né? Outro fera. Esses caras tinham o status de artistas de Hollywood, né? Eram super bem pagos esses quadrinistas da tira de aventura. E aqui eu falei Alex Raymond. E o Alex Raymond, ele tem um traço de figura muito bom, né? Muito bacana. Aí depois mais tiras de humor, Recruta Zero, Reizinho, elas vão sempre intercalando. Aí vem a tira do Popeye,
que apesar de ser humor, também é um pouco de aventura. Aí tem uma história do Popeye aqui enfrentando a bruxa do mar e o Brutus, e o Popeye fica pequenininho aqui devido a um feitiço. Sem spoiler para não estragar a leitura de vocês. Aqui Pafuns e Marocas. Aí vem Príncipe Valente. Príncipe Valente do Hal Foster. Lindos desenhos. A curiosidade aqui para quem nunca leu Príncipe Valente é que as histórias não têm balão. São todas... o texto é sempre no rodapé do quadro, né? Ou no encaixe de imagem que tem aqui no espaço neutro. Mas não tem balão. É tudo recordatório. E, inclusive os diálogos são feitos dessa maneira. Os desenhos são maravilhosos. E aqui é a história do Val e um rival dele em busca da amada dos dois. Os dois estavam enamorados pela mesma menina. Bem legal a história. É longa, tá? Ó, é uma história mais longa. Depois a gente vai ter, aí sempre, né, intercalando humor. Tirinhas do Recruta Zero, que eu adoro Recruta Zero. Cheguei a fazer quase participei de um teste para fazer roteiro do Recruta Zero para RGE. Lá nos meus 16 anos de idade, mas acabou que não rolou. Aí aqui a gente vem pro Rip Kirby, que aqui no Brasil ele não foi publicado com esse nome, ele saía com o nome de Nick Holmes. É um detetive, foge um pouquinho do detetive durão, porque é um cara mais intelectual, ele é cientista, e as histórias têm essa pegada mais intelectual, mas gostei bastante também, é a primeira vez que eu li, apesar de já ter conhecido, já conheci esse personagem lá da RGE e do próprio Globinho, né? Bacana pra caramba a história, gostei. Também é do Alex Raymond, outro cara, outra tira do Alex Raymond. Aqui tem esse problema também, as tiras acabam sendo reduzidas para poder caber no espaço e não quebrar a narrativa, né? Uma história curtinha do Rip Kirby. Aí humor. E a gente vem para o Steve Canyon. Nunca tinha lido Steve Canyon, apesar também de conhecer o personagem, e é de um cara bem famoso, né, que influenciou muita gente, né, o Milton Caniff, que é o autor dessa tira. Ele já vinha da tira Terry e os Piratas, e depois que ele sai da tira e cria o Steve Canyon, que é um piloto, né? A história é que o Steve Canyon é um piloto, eles têm uma empresa de aviação e as aventuras dele ao redor do mundo com essa empresa de aviação. Aqui é uma história envolvendo uma mulher muito rica que contrata ele e eles descobrem alguns problemas envolvendo as empresas dela. Brevemente, aí só uma sinopse rápida. A história é longa, tá? É uma história longa. E a gente tem as páginas dominicais, que você vê que elas são um pouco melhor reproduzidas, porque encaixam melhor na área do livro, e as tiras diárias que tem esse intervalo branco para poder caber aqui no espaço do livro, né? Realmente imagino que para o diagramador deve ter sido uma missão complicada diagramar esse livro, hein? Mas eles fizeram muito bem, a diagramação está muito bem feita. Tá? Algumas tiras eles cortaram, tá vendo? Tira dominical começa aqui, termina aqui e depois vem para a tira diária. Mas a leitura fica bem fluida. Terminando a história do Steve Canyon, umas tirinhas de humor. Vem para o Buzz Sawyer, que é também um personagem de aventura, mas aqui já tem uma pegada um pouco mais de humor. Não conhecia esse personagem, nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar dele. E é criado pelo cartunista chamado Roy Crane. Tá? E aqui é uma história bobinha até, é uma que eu menos gostei, envolvendo um papagaio que foge, uma coisa de humor meio seriado americano dos anos 50. Aliás, tem isso, né? As tiras têm essa pegada de parecer um pouco com seriados, né, de TV, eu acho, assim, seriados. Aqui o Flash Gordon dispensa apresentações, né, que também criado por Alex Raymond, foi uma encomenda da King Features para poder combater o Buck Rogers, né, que estava fazendo muito sucesso na tira de jornal. Aqui também o mesmo recurso, a gente não tem balão de texto, os textos são aplicados em áreas neutras do quadro ou no rodapé. E aqui, na verdade, a conclusão, ou seria uma pretensa conclusão da história do Flash Gordon lá no planeta Mongo, né? E enfrentando aí o Imperador Ming. E aí termina, é a última que foi desenhada pelo criador. Depois ele passa para outros desenhistas e roteiristas. Muito legal. Desenho de personagem, figura humana, maravilhoso para você estudar isso aqui. Muito legal. Tirinhas de humor novamente. Aí vem o Fantasma, que é o meu favorito disso tudo aqui. A história do Fantasma é muito legal, envolvendo um garotinho que é criado em meio a um garoto branco que é disfarçado como se fosse um menino negro criado numa tribo, e o fantasma fica intrigado com aquela história, acaba
se envolvendo numa investigação em Londres. Então a gente vê o fantasma no cenário urbano, né? Eu sempre gosto do fantasma quando ele está fora da floresta. Acho as histórias são bem legais. História muito legal, muito bem escrita, como sempre, né? O Lee Falk é um excelente roteirista, e essa aqui é desenhada pelo Ray Moore, que é o desenhista original do fantasma, né? Que até ele sofrer um acidente foi o desenhista oficial, e depois passa para o Wilson McKay e depois o Cy Berry. Excelente história do fantasma, enfim, um livro grande, você vai levar um bom tempo lendo, prazerosíssimo, adorei. E aí, o que achou dessa viagem no tempo? Cara, foi muito prazeroso para mim a leitura, foi como reencontrar velhos amigos, foi muito boa a experiência, e o livro é gostoso de ler, o material é bom de manusear, achei tudo muito legal mesmo. Parabéns, Mitos, pela iniciativa, porque é realmente um ponto fora da curva, e achei muito legal. Se você gostou, lembra que eu deixei um link aqui para você adquirir com metade do preço. No dia que eu estou gravando esse vídeo estava essa promoção rolando. Agora domingo eu estou de volta no Museu dos Quadrinhos, e a gente vai ver essa história aqui, que foi a segunda colocada, vamos dizer assim, na votação da semana passada do Museu dos Quadrinhos, que é a primeira crise da DC, das diversas e inúmeras crises que eles tiveram aí com o tempo. Aqui é a crise na Terra 1, na Terra 2. Vai ter o encontro da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça para investigarem crimes. Eu confesso que é uma leitura muito datada, isso aqui, muito datado, mas fica como curiosidade, você vai ver o que eu estou falando. Nesse domingo, saindo essa coleção muito charmosinha, chamada Coleção Invictus, da editora Sampa, se não estou enganado. E eu tenho diversas dessa edição, dessa coleçãozinha aqui. Ela é em preto e branco, miudinha, tipo quase um pocketbook. E você vai ver essa primeira crise aqui comigo no Museu dos Quadrinhos, beleza? A gente se vê então domingo aqui no canal, e eu tô todo dia lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, dá um pulo, eu tô lá, o link para você me seguir direto lá tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Fico por aqui, se cuide, saúde, paz, e até a próxima.